Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Leonardo, faço parte aqui do time da Intertalks, atuo na fábrica de software. Vamos iniciar agora mais um webinar disponível pela Intertalks. O tema de hoje é líquidos inflamáveis. Tá? Primeiramente, vou passar aqui com vocês a agenda de hoje, tá? Mas antes gostaria de reforçar que durante o processo aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, vocês podem mandar pelo chat, a nossa equipe vai fazer o acolhimento dessas questões e ao final da apresentação a gente separa alguns minutos para responder algumas dessas questões, tá? Se sua questão não for respondida agora ao vivo, nós nos comprometemos a responder por e-mail, tá? O mais breve possível, tá bom? Vamos lá, começando com a agenda de hoje. Falaremos um pouco sobre o contexto histórico, tá, dos produtos químicos e da indústria química. Depois, sobre os líquidos inflamáveis, sistemas de classificação, outros sistemas de classificação e aplicações, e também sobre curiosidades. Tá? Vamos lá. Agenda aqui. Vamos lá. Falando um pouco sobre o contexto histórico da indústria química e dos produtos químicos, a gente está um pouco adiantado aqui no tempo, tá? 1853, quando é o marco, mais ou menos, né, registrado do surgimento da indústria química moderna, tá? Que a gente tem conhecimento. E esse marco aconteceu pela primeira destilação de querosene a partir de petróleo, que aconteceu nos Estados Unidos. Um pouquinho depois, em 1859, aconteceu a primeira perfuração de um primeiro poço de petróleo encontrado também nos Estados Unidos. Tá? E aí, nos próximos anos, houve síntese de alguns plásticos, né? Os primeiros plásticos, e foi dando andamento nessa parte da indústria, tá? De derivados de petróleo. Nesses mesmos anos começou uma grande divisão entre dois grandes núcleos, que era o núcleo europeu, onde a indústria consumia basicamente carvão, tá? Era pouco a demanda de produtos combustíveis fósseis, né, derivados de petróleo, e nos Estados Unidos o carro-chefe era o petróleo mesmo. No século XX, bem no começo do século XX, vieram as grandes guerras, né, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, onde houve o aprimoramento na utilização de petróleo, né, e dos seus derivados. Consequentemente, o aumento da demanda de combustíveis fósseis, principalmente a gasolina, mas existiam outros também. O maior contato das pessoas, né, contato físico de pessoas na hora de armazenar esse produto, transportar e utilizar esse produto, esse combustível. E, consequentemente, o descarte incorreto no meio, né? Então, quando iam utilizar ou armazenar, tinha vazão e ia direto para o meio ambiente, sem nenhum controle ali, o que causou aumento, né, na quantidade de incidentes envolvendo esses tipos de produtos químicos. Entrando agora em líquidos inflamáveis, passaremos por alguns pontos importantes aqui. Ponto de Fugor, ponto de ebulição, sistemas de classificação e, por último, aqui responderemos o que é um líquido inflamável, né? Vamos lá. Falando um pouco sobre ponto de Fugor, também conhecido como flash point, tá? O que é esse ponto de Fugor? É a menor temperatura que a gente identifica a queima dos vapores inflamáveis que ficam sobre a superfície do líquido, tá? Então, aqui no caso, a gente tem um desenho, deixa eu colocar um ponto aqui, a gente tem um desenho aqui indicando como é feito um dos testes, né, de ponto de Fugor. A gente tem um líquido aqui, um vaso aberto com um líquido, no qual faremos o teste, uma fonte de ignição, um termômetro dentro desse líquido e aqui uma fonte de calor, né, que está aquecendo esse líquido. E o que acontece? Esse líquido vai aquecendo, os vapores desse líquido inflamável vão se desprendendo do líquido e se misturando com o ar, e chega ao ponto, a uma certa temperatura, que essa liberação
junto com a fonte de ignição, queima esse combustível e a chama não se propaga, tá? Apenas esses vapores inflamáveis que estão sobre o líquido são queimados. Tá? Aqui temos uma outra imagem e uma curiosidade também, é chamado de flash point porque a chama queima tão rápido que quase não dá para ver, é como se fosse um flash de uma câmera mesmo, é bem rapidinho. Próximo slide aqui. A respeito ainda do ponto de fulgor, a gente tem essas normas técnicas, né? Várias agências de diferentes países, internacionais, que estão aqui para definir quais são os métodos para a gente obter os dados a respeito do ponto de fulgor. Tá? A gente tem a STM, que é dos Estados Unidos, tem a ISO, que é internacional, e temos aqui também normas francesas e alemãs. Tá? A respeito da ISO 1516, que é um exemplo que eu trouxe aqui, que é para determinação do ponto de fulgor, tá? Uma norma específica técnica para isso. Só que dando uma destrinchada aqui na introdução, a gente vê que existem pontos aos quais ela vai tratar. Por exemplo, ela é para determinar ponto de fulgor de tintas, né? Vernizes, petróleo e produtos derivados, né? Relacionados com petróleo. E também, diferente do teste, né? Do teste de ponto de fulgor que eu acabei de mostrar para vocês na imagem, esse aqui é com o copo fechado, tá? Então, são métodos diferentes para obtenção de resultados diferentes. Eu trouxe aqui um vídeo agora para vocês a respeito desse teste de ponto de fulgor com um copo fechado, como indica aqui a ISO 1516. Todos os vídeos que eu coloquei aqui na apresentação, eu coloquei o canal aqui do YouTube para deixar os créditos, né? Vou dar play aqui. Não tá dando play. Não estou conseguindo abrir o link também. Não estou conseguindo abrir o link. Tudo bem. Temos um problema aqui para reproduzir o vídeo. Eu vou dar andamento e ao final eu mostro como curiosidade aqui para vocês. Tá? Seguindo aqui, o segundo ponto bem importante a respeito de líquidos inflamáveis é o ponto de ebulição. Tá? Então, o que é o ponto de ebulição? Ele é determinado como a menor temperatura registrada com formação de gás. Então, temos aqui um exemplo bem comum, né? Quando colocamos uma chaleira no fogo com água, conforme a temperatura vai subindo, a água, né, vai passando do estado líquido para o estado gasoso e esse gás fica visível, né? A gente consegue ver algumas bolhas aqui se desprendendo do fundo da panela e passando aqui para a mistura de ar. Tá? Também temos normas a respeito da obtenção de dados. Também eu vou retomar aqui para vocês. Ok. Também temos normas a respeito da obtenção de dados, tá? Temos normas internacionais como a ISO, também normas nacionais dos Estados Unidos, a STM, ou normas europeias, tá? Que determinam um método de ensaio para a obtenção do ponto de ebulição. A respeito dos líquidos inflamáveis e os sistemas de classificação, temos o mais comum, mais conhecido mundialmente, que é o GHS, tá? Que é o Sistema Harmonizado Global de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos,
tá? Ele também é conhecido como Purple Book. E qual que é o propósito, né? Qual que é o intuito desse sistema? Ele veio para padronizar as classificações de produtos, tá? Em todos os seus perigos físicos, à saúde e ao meio ambiente. E, consequentemente, melhorar a comunicação desses perigos, né? Padronizar a comunicação, tornar um pouco mais eficiente. Tá? Aqui tem um exemplo de como era a rotulagem de produtos químicos antes da implementação do GHS. Então, o mesmo produto poderia ter diversas rotulagens diferentes ao redor do mundo. E aqui temos um exemplo de como ficou depois, né? Então, o mesmo produto vai ter a mesma classificação em qualquer lugar do mundo, tá? Desde que o GHS seja adotado. Para os critérios de classificação a respeito dos líquidos inflamáveis, no GHS existem 4 categorias. Categoria 1, 2, 3 e 4. A categoria 1 é a mais agressiva, né, podemos dizer assim, onde o ponto de fulgor ele é menor que 23 graus Celsius. Tá? Também temos um parâmetro aqui de ponto de ebulição, mas o de ponto de fulgor é bem importante porque é basicamente a temperatura ambiente, né? Então esse produto a temperatura ambiente libera vapor inflamável suficiente para ter aquela ignição. E a categoria 4 é a mais branda, onde o ponto de fulgor está entre 61 graus Celsius, né, e menor ou igual a 93 graus Celsius. Tá? Então, se um líquido tiver ponto de fulgor maior que 93 graus Celsius, ele não é classificado como inflamável. A respeito ainda de critérios de classificação, temos o GHS, mas também temos normas espalhadas por todo o mundo, como por exemplo aqui no Brasil, né, temos a norma ABNT NBR 14725, que determina também os critérios de classificação e de rotulagem adequada para produto químico. Tá? Fazendo uma comparação com o GHS, percebemos que possui a mesma quantidade de categorias e também que os critérios para classificação de líquidos inflamáveis é idêntico. Tá? Então vamos adotar a norma brasileira aqui para seguirmos com os exemplos, tá? Respondendo agora a pergunta muito importante, o que é um líquido inflamável, né? E podemos determinar que um líquido inflamável é um líquido que possui ponto de fulgor menor ou igual a 93 graus Celsius, de acordo com o que acabamos de ver. Trouxe aqui para vocês 3 exemplos, tá, de produtos com pontos de fulgor e ponto de ebulição diferentes, para a gente passar essa classificação e também nos elementos de rotulagem. Tá? Temos aqui uma lógica de classificação para líquidos inflamáveis que está disponível na 14725 e vamos fazer aqui a lógica. Tá? Estamos considerando que todos os produtos são líquidos para entrar aqui no fluxograma. O primeiro produto tem ponto de fulgor 52 graus Celsius, então ele já cai aqui na primeira condição, né? Tem um ponto de fulgor menor que 93 graus? Sim. Então a gente segue aqui com o fluxograma. Tem um ponto de fulgor maior que 60 graus? Não tem maior que 60 graus, então não. Tem um ponto de fulgor maior ou igual a 23 graus Celsius? Sim, é maior que 23 graus Celsius. Então identificamos aqui categoria 3 para esse produto. Agora, a respeito dos elementos de comunicação, também temos uma tabela com dados específicos para todas as categorias. E aqui no exemplo do nosso produto 1, a gente vai ter todas as informações pertinentes para a comunicação desse perigo. Tá? O pictograma adequado, a palavra de advertência, as frases de perigo e de precaução também. Seguindo aqui para o produto 2, mesma rotina. Vamos considerar que ele é um líquido, então ele já cai aqui no fluxograma. Ele possui ponto de fulgor menor ou igual a 93. Ele possui um ponto de fulgor maior que 60 graus? Não. Então continuamos aqui com o fluxograma. Tem um ponto de fulgor maior ou igual a 23 graus Celsius? Não. Então também continuamos aqui para baixo. E agora, tem um ponto de ebulição inicial, né, maior que 35 graus Celsius? Tem, sim. Então ele é classificado como categoria 2.
Mesma coisa aqui para os elementos de rotulagem, a gente pega a categoria especificada para o produto e podemos encontrar os pictogramas, palavras de advertência, frase de perigo, frase de precaução também. Produto 3. Considerando que ele é um líquido, ele caiu aqui no fluxograma. Então ele possui ponto de fulgor menor que 93 graus Celsius? Não. Então já caímos aqui direto no não classificado. Tá? E aqui nos elementos de rotulagem não é necessário. Tá? Não é necessário comunicar porque ele não está enquadrado neste perigo. Vamos falar agora um pouco sobre outros sistemas de classificação, tá? E aplicações. Um exemplo bem famoso e utilizado, tá? É do HMS, da American Coaching Association. Possui 4 categorias também, porém, diferente do GHS, percebemos que a categoria mais agressiva é a categoria de número 4, onde o ponto de fulgor é menor que 23 graus Celsius, né, ali na indicação, e na categoria 1 é maior ou igual a 93,3 graus Celsius. Tá? Então tem essa inversão. Aqui é um exemplo de como é exibido, tá? O HMS. Ali no campo de cor vermelha, sobre inflamabilidade, é apresentado a categoria, e se ele não é classificado, é apresentado o 0. Outros sistemas aqui também, bastante utilizados em outras partes do mundo, é o sistema da OSHA, né, da RASCOM, e do REACH, CLP. Nota-se que já tem uma divergência um pouco maior que do HMS. Aqui no da OSHA ele possui mais categorias num geral, né? Porém ele categoriza líquidos inflamáveis, sendo líquidos que possuem um ponto de fulgor até 37,8 graus Celsius, tá? E aí acima disso ele considera como líquido combustível, e aí tem a determinada classe. Então líquidos inflamáveis classe 1A, classe 1B, classe 1C, e líquidos combustíveis classe 2, classe 3A e classe 3B, um pouquinho diferente aqui do GHS. E também no REACH nota-se que possui uma categoria a menos, tá? Deixa eu tirar aqui. Nota-se que possui uma categoria a menos do que o GHS. Temos a categoria 1, 2 e 3, sendo a 1 a mais agressiva. E aqui eu também trouxe um exemplo, né, de um produto que possui ponto de fulgor 22,9 graus Celsius e ponto de ebulição 34 graus Celsius. No GHS ele vai ser considerado categoria 1, e pela RASCOM ele vai ser considerado inflamável classe 1C. Então é bem divergente. Outros sistemas aqui que também utilizam para fazer essa normativa de líquidos inflamáveis são sistemas de transporte. Então temos aqui exemplos de transporte terrestre, transporte aéreo e transporte marítimo. Tá? Temos principais aqui Orange Book para transporte terrestre, a NTT, resolução 5947 de 2021, que é o regulamento para transporte rodoviário de produtos perigosos, e assim como outros, tá? Temos aqui a ABNT, NBR 7500, tá? Que determina o símbolo de risco e manuseio para o transporte e armazenamento de materiais. Temos também aqui como exemplo, tá, que eu trouxe o Rommel, né, aqui da NFPA 704 dos Estados Unidos, que determina aqui também esse diagrama, onde ali o campo de inflamabilidade, o campo vermelho, é preenchido de acordo com outros critérios aqui que ele determina. Aqui nesse slide ainda, o IMO determina a norma que determina os códigos para transporte marítimo, e o IATA são regulamentações de transporte aéreo. Outras normas também para outras atividades, né? Temos aqui normas relacionadas à emergência. Então, NBR 14064, por exemplo, que dita as diretrizes, né, de atendimento à emergência, por exemplo. Também temos o DOT, que é dos Estados Unidos também, que basicamente também tem a mesma função.
Em relação ao armazenamento, temos a bem famosa NBR 17505, que trata de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis. E na parte de segurança, temos duas NRs bem famosas, né? NR20 e NR16, que tratam respectivamente de segurança e saúde no trabalho com inflamáveis e combustíveis e atividades e operações perigosas. Tá? São as normas mais utilizadas. Caindo agora em curiosidades, trouxe uma questão bem importante aqui, o que é ponto de combustão, tá? Porque a gente estava tratando até o momento de ponto de fulgor, tá? Que tem o nome de flashpoint, e agora trataremos do ponto de combustão, né? O fire point. Então, o que é exatamente? É a menor temperatura registrada com a persistência da chama. Então, no caso, quando a gente está determinando o ponto de fulgor, a chama que é gerada, que é iniciada ali pela fonte de ignição, ela se encerra imediatamente. E no ponto de combustão, essa chama que é iniciada, ela se propaga. Ela já tem uma mistura rica o suficiente para continuar essa propagação, mas mesmo assim necessita de uma fonte de ignição. Outra questão bem importante é o que é autoignição. É a menor temperatura registrada que há a propagação da chama, assim como no ponto de combustão, porém não é necessário nenhum tipo de fonte de ignição. Apenas a temperatura do próprio líquido é suficiente para iniciar a propagação da chama. E aí, só retomando aqui, para tirar essa dúvida, o ponto de fulgor apenas queima na superfície com uma fonte de ignição. Ponto de combustão, propagação da chama com uma fonte de ignição. E autoignição, propagação da chama sem uma fonte de ignição. Temos um exemplo aqui de um vídeo. Tá? Esse vídeo aqui eu consegui, eu vou iniciar ele em outra tela. E aí eu passo para vocês. Tá? Estou iniciando o vídeo aqui. Tá? Esse vídeo demonstra como os profissionais fazem a obtenção. É claro que é um teste um pouco mais não técnico, né? Mas demonstrando a diferença do ponto de fulgor, ponto de combustão e de autoignição. Aqui ele tem uma panela com um líquido quente que está aquecendo e ele vai utilizar de uma ferramenta de ignição para fazer essas comparações.
retomando aqui, deixa eu colocar minha câmera. Tá, então, nesse vídeo aqui deu para perceber, eu acredito que estava sem áudio para vocês, eu não queria atrapalhar o vídeo, tá? Mas alguns pontos aqui a passar. No começo do vídeo, a gente percebe que tem um líquido sendo esquentado dentro dessa panela e que ele tem uma fonte de ignição, um maçarico ali, bem próximo da panela, até dentro da panela, e o líquido não atingiu uma temperatura suficiente em que o vapor desprendido junto com a mistura de ar, né, fosse o suficiente, rico o suficiente para pegar fogo, para iniciar essa chama. E ele chegou a atingir uma certa temperatura ali onde a chama pegou, mas não se sustentou, que é o ponto de fulgor que a gente determinou. Um pouco depois, continuando esquentando esse líquido, depois que ele iniciava essa ignição, a mistura de ar e líquidos inflamáveis, de vapores inflamáveis, né, já era suficiente para manter essa chama. E logo depois, conforme a temperatura foi subindo, a temperatura do líquido já era suficiente para sustentar essa chama mesmo sem nenhuma fonte de ignição. Então ele tampava ali a panela, e quando ele destampava, a panela voltava a pegar fogo. Inclusive depois, mesmo jogando extintor, a temperatura estava tão elevada que não era necessário nenhuma fonte de ignição, que ela ia se sustentar a chama. Aqui. Também bem interessante aqui a respeito das curiosidades, temos combustão espontânea, tá? Que é um aumento da temperatura que geralmente acontece em fermentações com liberação de gases, né? Chegando ao ponto de alta ignição. Tá? Então ele vai esquentar sozinho e vai chegar ao ponto que a temperatura é suficiente para manter a chama que foi gerada. Tem um exemplo aqui que acontece bastante, é com óleo de peixe, que geralmente fica armazenado, vai fermentando, vai liberando, na reação química, né, acaba liberando calor, vai subindo a temperatura até chegar ao ponto de pegar fogo. Temos algumas reações também químicas por contato com outro produto, por exemplo, o fósforo branco e oxigênio, né? Que ele reage, acaba liberando calor e consequentemente pegando fogo ali, chegando ao ponto de combustão espontânea. Tá? E temos mais um vídeo aqui. Temos mais um vídeo para mostrar. Estou conseguindo o link, só um minutinho. Eu vou aproveitar, eu vou passar primeiro o vídeo da obtenção do ponto de fulgor, tá? Com um copo fechado, que foi o que eu comentei no início do vídeo do webinar, que eu não consegui apresentar para vocês, tá? Então vamos lá, vou dar play aqui no vídeo, provavelmente está sem som também, já vou tirar aqui e qualquer coisa eu faço a explicação para vocês. Aqui no começo ele está apenas mostrando todos os utensílios, né, que eles usam para obtenção desse dado, todas as peças, e ressaltando diferente daquela imagem que eu mostrei no começo do webinar, que possui o copo aberto. Esse teste é feito com um copo, né, o vaso fechado. Tá? A diferença é que com o vaso aberto, a fonte de ignição fica a todo momento em contato com a mistura de ar e vapores inflamáveis, né, que é liberado. E com o vaso fechado, a fonte de ignição é colocada em contato apenas com o movimento planejado aí de quem está mexendo com esse instrumento.
Está mostrando o passo a passo do procedimento, né? Seguindo na íntegra a norma, a qual ele é determinado. E agora como de fato é feito o teste. Tá? Ele manuseia aqui o instrumento para dar uma misturada no líquido, né, que está sendo aquecido, como mostra ali a temperatura do termômetro. E em determinado momento ele empurra a fonte de ignição próximo à vazão desse líquido inflamável, né, onde tem a geração de vapor. E aí, com a temperatura em que acontece a medição, ele determina o ponto de fulgor. E agora, só para ressaltar aqui, o último vídeo a respeito da combustão espontânea, tá? Que eu tinha separado aqui. Lembrando novamente que todos os vídeos que eu estou passando aqui eu deixei o canal na apresentação, tá? Para todos os créditos da produção. Tá? Nesse exemplo aqui é um fósforo branco. Vai fazer a diluição do fósforo, né? Vai pegar essa solução, aplicar num filtro de café, né, de papel, e dá para perceber que está exposto ao ambiente, né? Então ele vai secando e apenas o fósforo vai ficando no filtro de café. E em contato com o oxigênio, ele tem a reação, né, que vai liberando calor e consequentemente, em algum momento ele vai pegar fogo, como aconteceu aqui. Então o ambiente não necessariamente tem uma temperatura elevada, também não necessariamente tem uma fonte de ignição. O próprio calor gerado pela reação é suficiente para iniciar e sustentar essa chama. Mais algumas imagens aqui. Bem impressionante. Ok. Então, retomando aqui, esse foi o último vídeo. Acabamos aqui a apresentação do webinar. Vamos então iniciar aqui a parte de questionamentos. Assim que for chegando eu vou respondendo. Também por uma questão de tempo a gente não vai se estender muito. E reforçando, caso a sua questão não seja respondida, a gente se compromete a responder por e-mail e encaminhar assim que possível, tá, quanto antes. Primeira pergunta aqui, Carlos enviou: posso utilizar a classificação do GHS para avaliação da NR20? Não, Carlos, não pode. São normas diferentes, tá? Então elas possuem definições diferentes para líquidos inflamáveis, tá? Ok. Mais uma aqui, Michael.
Poderia comentar sobre o limite de explosividade e a relação com os líquidos inflamáveis? Então, Michael, limite de explosividade, tá? Então, para uma mistura, né, de materiais combustíveis, uma mistura de materiais combustíveis com o oxigênio do ar pegar fogo, ele precisa estar entre o limite inferior e superior de explosividade. O que significa? Que tem uma concentração, né, adequada desses vapores ou produtos, né, inflamáveis com ar, que vão fazer ele pegar fogo ou não. Se essa mistura estiver muito rica, saturada, ele não vai pegar fogo, e isso pode ser considerado o limite superior de explosividade. E se tiver pouco saturada, né, tiver pouco produto, pouca mistura para muito ar, ele também não vai pegar fogo, tá? Então é uma faixa ali de concentração dessa mistura que vai fazer com que o produto pegue fogo ou não, tá? E aí a gente chama isso, né, de misturas muito ricas ou pobres, né? Então, essa relação que tem com líquidos inflamáveis. Mais uma pergunta aqui. Por questão de tempo, eu vou responder a última pergunta, tá? Para a gente encerrar, não tomar muito tempo, que já passou aqui um pouquinho. Então, o Bruno enviou como que deve ser o armazenamento, né? Como o armazenamento deve ser realizado. Ok, a gente tem a NR20, tá? Que traz algumas determinações de como deve ser esse armazenamento, tá? Só que é bem de forma genérica, então depende muito da situação, né? Então, do volume do material, do tipo de embalagem, se o armazenamento é interno ou externo. E então esses cuidados necessários para armazenamento, eles vão desde paredes a pisos adequados, né, resistente ao fogo, por exemplo, valetas, ventilações, sinalização, respiradouros. Então é bem genérico aqui a determinação. Então precisaria ir mais a fundo para determinar um caso específico. Então, vamos encerrando por aqui. Deixa eu retomar aqui a tela. Vamos encerrando por aqui, por uma questão de tempo. As perguntas que foram chegando a mais, a gente vai respondendo por e-mail. E é isso, eu agradeço a presença de todos. Tchau.